Pronto. Como vocês já devem ter visto, hoje a gente vai começar a falar de progressões aritméticas. Eu vou começar o assunto com exercício. Essa questão é do vestibular da Federal do Piauí. Eu vou dar um tempo para que vocês leiam e acordem também. E eu vou perguntar para vocês, depois que vocês terminarem de ler, se com os conhecimentos que vocês têm atualmente, vocês conseguem resolver essa questão. Vamos lá. O pediatra de uma criança em estado de subnutrição estabeleceu um regime alimentar no qual se previa que ela alcançaria 12,5 kg em 30 dias, mediante um aumento diário de peso de 105 gramas. Nessas condições, a gente pode afirmar que quando o regime, né, na verdade o regime de engorda que a gente chama, quanto a criança pesava. Eu sei que eu lendo talvez não faça sentido, né? É melhor que você leia. Você consegue ter uma noção do que está acontecendo nesse texto aqui, a nível de matemática mesmo, né? A nível de números, a nível de peso da criança? E aí, silêncio mortal porque vocês estão dormindo ainda ou porque vocês estão pensando? Fala comigo. Mas pode até falar assim, prof, não tenho muita ideia não. Isso, pensa aí então. Eu vou ajudar vocês a pensar. Faz um desenho. Faz um desenho aqui, ó. Faz um desenho aqui, como se fosse uma linha temporal, tá? Tipo, porque tá passando dias, né? Aí. Isso aí, Biel. O raciocínio é esse aí. É um bom raciocínio. Mas aí eu tenho que te perguntar, é só isso? Eu tenho que ser chato, né? Eu tenho que perguntar se é só isso. O que que você faz com esse valor aí? Esse é o raciocínio, né? Mas não é a resposta. Pronto, agora sim. Vocês não estão me ajudando. Vou escrever aqui algumas coisas. Vocês escreveram aí 30 vezes 105. Legal. Isso aqui é o quê?
A resposta, o valor me interessa também, mas eu quero que vocês me digam o que isso aqui significa. Essa conta aqui não é difícil de fazer, tá? Dá 3.000 mais 150, então é 3.150. Mas 3.000 é importante saber o que é, né? 3.150, o quê? O que ele representa dentro do contexto da questão? Ninguém me disse a resposta certa ainda, né? O peso que ele ganha. Tá, mas legal. Se é o peso que ele ganha, isso, Yara, eu queria saber isso também, né? É o peso que ele ganha em gramas, né? Então vou botar aqui. Isso é gramas. Lembra lá das nossas aulas de sistema? É um problema. A gente aqui não está trabalhando muito com álgebra, mas a gente tem que saber o que os números representam, né? Isso ajuda muito. Legal. E aí eu vi que vocês falaram, tem que subtrair, mas tem que subtrair o que do que, né? Porque o outro valor que ele deu foi. Eu vou apagar até essa linha daqui, depois eu volto a falar dela. O outro número que vocês disseram aí foi 12,5 ou 1.250, né? Esse 1.250 é o quê? O peso no caso, mas é o peso no caso quando? Vou dar opções. No início do processo ou no final do processo? No início da dieta ou no final da dieta? É bom a gente saber o peso dele no tempo, né? Em qual momento é esse peso? É o peso da criança, concordo, 1.250. A criança fez uma dieta, né? Eu quero saber se é o peso da criança no futuro. Opa, a barra de texto começou a passar aqui. Pronto. Isso, consertaram. É 12.500, porque agora estão pensando na unidade, então é 12.500 gramas. Esse é o peso no final. Falta um zero sim. Faltava, não falta mais. Legal, esse é o peso no final. Qual que é o objetivo do problema? O que ele quer saber? Não é um problema de álgebra, né? Então, mas a gente pode escrever o objetivo em português, pelo menos. O peso antes, né? O peso no início. Pronto. Aí agora ninguém vai ter dúvidas do que tem que fazer com esse valor. Acredito eu, né? O que a gente vai ter que fazer com esse valor e com esse valor. Basta que a gente faça o quê? Basta que a gente faça isso aqui, né? 12.500, que é o peso final dele, né? Menos o que ele ganha, 3.150. Beleza? Essa subtração pode ser feita aqui porque as unidades, né, são iguais, né? Vocês consertaram isso muito bem. Isso é uma coisa que tinha que ser feita, né? Ele deu o peso final da criança em quilos, mas ele deu o ganho de massa da criança em gramas. Então, como está tudo em gramas, a gente consegue subtrair e vai dar 9.350, eu acho. Deixa eu ver. 100 menos 50, 50. 400 menos 100, 300. E agora 12 menos 3, 9. Isso, 9.350 gramas, né? Mas se eu quiser saber em quilos, é só voltar a casa decimal 3 casas para a esquerda, né?
que aí fica 9,35 quilos. Isso aqui é igual a 9,35 quilos, que aí dá para responder aqui o que o cara queria. E aí a gente chega na resposta, que é letra D. Tá. Mororó, onde é que está a aula de progressão aritmética? Eu consegui fazer essa questão aí sem saber nada do que você ia me ensinar hoje. Pois é. É porque no fundo do seu coração você já sabe trabalhar com progressões aritméticas. eu vou fazer vocês enxergarem aqui. Primeiro eu vou fazer um desenho, que eu gosto muito de fazer quando eu tenho problemas de progressão aritmética. E depois eu vou desenvolver aqui um raciocínio para trabalhar em cima disso. Tá? O que a gente fez aqui? Mororó, mas eu já sei fazer essa questão, eu sei, mas esse raciocínio ele vai te ajudar a resolver outros problemas. Muito bem, Bianca, lembrou muito certo, porque progressão aritmética está totalmente associado com regra de 3. A gente só tem que ver direitinho como é que elas estão associadas. Aliás, vou escrever aqui no canto da página que esses 3 temas eles estão sempre associados. Progressão aritmética está sempre associado com regra de 3, né? Que é a mesma, ou melhor ainda, com proporcionalidade, que está sempre associado com função do primeiro grau. Essa associação, esses assuntos aqui, na verdade, são 3 visões do mesmo tema. Eu gostaria de dizer que é o tema de proporcionalidade, né? Tanto em progressões aritméticas como em função do primeiro grau, a proporcionalidade sempre funciona. Tipo, onde é que eu estou vendo proporcionalidade aqui? Simples. Se em um dia ele ganha 105 gramas, se eu dobrar o número de dias, eu dobro o ganho de massa, né? Então, em um dia ele ganha 105, em 2 dias ele ganha 210. Se eu dobrar isso aqui de novo, por exemplo, de 2 dias para 4 dias, o ganho de massa também dobra. Se eu triplicar o número de dias que se passam, o ganho de massa também triplica. E aí, voltando aqui ao raciocínio, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu posso fazer diversos traços aqui. Eu vou tentar fazer o mais agradável possível aqui, os tracinhos, né? E eu vou dizer o que esses traços representam. Vou botar uma reticências aqui. Esses traços aqui é o que está acontecendo dia a dia com a criança, tá? Aqui embaixo eu vou botar um valor que eu vou chamar de N, que seria o 30. Aqui seria... melhor fazer do final para o começo, né? Mas eu vou ser teimoso e vou fazer ao contrário. Aqui seria o dia 29. E nesse dia 29 aqui... aliás, nesse dia 30 aqui... seria o peso que a criança quer encontrar, né? Aliás, é o peso que a criança teria no final, né? Que no caso é 12,5 kg. Então eu sei... eu podia até fazer um pouco mais espaçado, vou fazer. Fazer grandão assim. Ou diminuir o texto, né? Que é melhor. Vou diminuir o texto aqui. 12,5, né? E eu sei que ele está perdendo 105 gramas toda vez que o dia volta, né? Então, eu sei que vou tentar desenhar uma setinha aqui bonitinha. Eu sei que quando passa para cá, eu sei qual vai ser o peso dele, né? 12,5 kg menos 105 gramas dá 12 kg 395. Pô, Mororó, é bom de conta, em nada disso, anotei aqui. Eu fiz antes, né? Perdeu 105 gramas, né? Então ele está perdendo 105 gramas.
e eu sei, óbvio, quanto que ele... E eu consigo também escrever quanto que ele tem de peso, né? Quanto ele tem de massa no dia 28, né? E aqui seria o dia 3. Aqui seria o dia... Agora eu vou escrever na posição certa, né? Aqui seria o dia 3, aqui o dia 2, aqui o dia 1. E vamos dizer que aqui seria o dia 0, né? O dia onde ele começou a dieta, onde não tinha passado tempo nenhum, né? Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Vocês conseguem entender esses... E claro, né, dentro do contexto, o que a gente quer saber é isso daqui, né? Tipo, qual que é o peso dele no início da dieta, né? Então aqui o N, se eu fosse escrever dentro do contexto, isso aqui seria o quê? O número de dias passados, né? E aqui em cima seriam os pesos. Caraca, Mororó, onde você quer chegar? Os pesos entre aspas, né? Porque são as massas. Mas, Mororó, que viagem é essa? A gente já resolveu a questão, né? Eu sei que a gente já resolveu a questão, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte. Quando a gente arma esse esquema aqui, e eu vou voltando os dias aqui, eu quero que vocês me respondam uma coisa, e eu sei que como vocês já fizeram a questão, eu sei que vocês vão responder fácil. Do dia 30 para o dia 29, eu perdi 105 gramas. Ou eu poderia dizer assim, do dia 29 para o dia 30, eu ganhei 105 gramas. Todo mundo concorda com isso. O que aconteceu? O que eu poderia afirmar do dia 29 para o dia 28 em relação a esse ganho de massa aqui, ou perda de massa, né? O que eu posso dizer, por exemplo, que aconteceu daqui para cá? Perdeu. Sim, Breninho. Se eu considerar do dia 30 para o dia 28, ele perdeu o dobro. Beleza, claro. Mas considerando aqui do dia 29 para o dia 28, que é a mesma coisa que você falou, só que eu estou considerando um dia só, ele também perdeu os 105 gramas, né, andando para trás, né? E vai acontecer, e todos concordam que acontece o mesmo do dia 28 para o dia 27, do dia 27 para o dia 26, né? E aí, claro, vai acontecer a mesma coisa do dia 3 para o dia 2, e acontece a mesma coisa do dia 2 para o dia 1, e acontece a mesma coisa no início aqui, no início da dieta, certo? Aí, qual é a questão toda? Quando vocês têm uma perda ou um ganho em termos de soma, né, da mesma quantidade em intervalos iguais de N aqui, né, no caso, no nosso exemplo era dias, né? Eu estou tendo uma perda de peso andando para trás ou um ganho de peso para frente, né, conforme os dias passam. E toda vez que passa a mesma quantidade de dias, eu ganho a mesma quantidade de massa, isso é uma PA. Isso é uma PA. Então, você está vendo essa estrutura aqui, isso aqui é uma PA. Por quê? Porque eu estou perdendo, se eu for para trás, né, eu estou perdendo 105 gramas para sempre. Toda vez que pula um único dia, do mesmo tamanho, né, pula um dia, pula um dia, pula um dia, pula um dia, eu perco 105 gramas, 105 gramas, 105 gramas e por aí vai. Legal? E assim, eu acabei de reconhecer uma PA, né? É assim que eu reconheço, isso aqui é uma PA. Reconhecimento da PA. Eu gosto de reconhecer com esse desenho aqui, fica bem claro. E sempre que a gente conseguir encontrar uma PA, esse raciocínio que vocês tiveram aqui para resolver o problema, vocês vão poder aplicar ele. Qual foi o problema? Qual foi o raciocínio? Eu só tenho que saber quantas vezes eu estou indo para trás para descobrir o peso aqui no dia que eu estou chamando de 0, né? Eu poderia reescrever esse raciocínio que vocês escreveram aqui, né?
que vocês escreveram passo a passo, eu poderia escrever eles numa tacada só. Eu poderia escrever assim, em termos de letras, né? F, não vou botar por extenso, né? O final seria igual ao início. Eu vou fazer ao contrário, porque eu estou indo para trás, né? O início seria igual ao final, né? Aqui, né? Ou seja, o dia 0 seria igual ao dia 30, menos uma determinada quantidade de saltos vezes 105. Mas agora, o que é salto? Eu estou chamando essa setinha aqui de salto, tá? Eu estou andando 105 para trás. Se eu souber quantas vezes eu salto para trás, ou seja, essas duas interrogações aqui, o meu problema acaba. Tamanho do salto, E aqui seria alguma coisa como o número de saltos. Vou explicar de novo o que é salto. Salto é o número, essas setinhas que eu estou pulando aqui de um dia para o outro, no caso, né? Em outras palavras aqui, o início seria o dia 0, né? No dia 0 é o que eu não sei. O que eu não sei, que é o dia 0, seria o peso dele no dia 30, que seria 1.250 gramas, né? Menos o tamanho do salto, que eu sei que é 105, vezes a quantidade de saltos que eu estou andando para trás, né? Aí a grande pergunta que eu faço é, de 0 para 30, tem quantos saltos? Tem 30, legal. Mas tem quantas marcações? Marcações são esses tracinhos aqui. Uma marcação, duas marcações. Quantas marcações tem de 0 até 30? 31, né? Então, assim, o número de saltos é sempre um a menos do número de marcações, né? Como eu tenho de 0 a 30, 31 marcações, então eu tenho 30 espaços, né? É como se fossem os dedos da mão, né? Vocês não estão vendo minha mão aí, mas se vocês esticarem a palma da mão de vocês para frente dos seus olhos, vocês vão ver que tem 5 dedos, então tem 5 marcações, mas tem 4 espaços, né? Ou seja, quando eu faço 5 marcações, tem 4 saltos entre os dedos, né? Só que aqui no caso eu sei que como tem 31 marcações, então eu tenho 30 saltos. Essa é a ideia fundamental da PA, tá? Eu poderia perguntar, a gente pode escrever isso aqui, na verdade, de uma outra forma, usando os termos que são comumente utilizados, né? Eu posso dizer que o A0, que seria o peso do cara no dia 0, eu vou botar aqui AN, tá? Seria igual ao A30 menos 30 vezes 105. Usando a notação que os caras gostam de usar, né? O A0 seria o peso, no caso aqui no nosso exemplo, é o peso no dia 0. E o A30 é o peso no dia 30. Todo mundo entendeu esse A30 aqui e esse A0 aqui? Acho que sim, né? É só a anotação. Mas aí agora eu queria... esse raciocínio aqui, ele tem uma utilidade pra gente, porque ele permite que eu descubra de forma rápida o peso da criança nesse problema em qualquer momento, ou seja, em qualquer uma das 31 marcações aqui. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse saber qual é o peso dele no 7º dia, tá? Ou seja, depois de passadas uma semana do movimento, tá? Da dieta. E de novo, eu não tenho o primeiro termo, mas quer dizer, agora eu tenho porque eu fiz a questão, mas suponha que você não tivesse,
e você tem só o peso dele no dia 30. Tá? Então eu poderia fazer de novo o mesmo raciocínio parecido com isso que está escrito aqui. Ó. Vamos lá. Eu só tenho que saber quantos saltos, eu tenho que saber o tamanho do salto que o cara está dando. Eu já sei que o tamanho do salto é 105. Eu vou descobrir, e se eu quiser usar a nomenclatura padrão, né? Eu quero saber o A7, ou seja, qual é o peso dele quando aqui eu passo 7 dias, né? O N é dias passados, né? Então o A7 é o peso passado 7 dias. Então aqui, o A7 é igual ao A30 menos, né? Porque eu estou andando para trás, do 30 para o 7. Eu preciso saber o número de saltos. E o tamanho do salto eu sei, que é 105. Aí a grande pergunta é, quantos saltos tem do 7 para o 30? Vocês conseguem contar isso fácil? Eu concordo. Todo mundo concorda que tem 23? Beleza. Vocês estão vendo que esses números aqui da posição da marcação vai ser útil, porque quando eu tiver eles dois, eu consigo saber o número de saltos aqui, que no caso são 23. Então, o peso do cara no 7º dia seria, claro que eu já sei o peso dele aqui, né? 1.250 menos 23 vezes 105. Dá para fazer essa conta aí. Eu tenho ela anotada aqui em algum lugar. Se eu anotei certo, é 11,765. 1.250. Eu estou fazendo a calculadora mesmo, viu? 105. Errei por um. Não, calma aí. Não é 1.250, né, senhores? É 12.500. Dá 10,085. É isso? Se eu não tiver errado contas aí. R$ 2.500, né? Menos 23.105. Isso aí, 10,085. E agora, gente, uma outra pergunta seria a seguinte. E se... Imagina que eu tenho esse peso aqui imagina que eu tenho esse peso no dia 7, por exemplo. Tá? Eu não sei se é isso. Eu tô meio... Ah, não, é esse aí mesmo. Suponha que eu tenho peso no dia 7 aqui. Deixa eu pensar aqui o que eu quero perguntar. Tá. Suponha que eu tenho o peso no dia 7 e eu quero saber qual que é o peso no dia 15. Tá? Eu agora quero saber qual é o peso no dia 15. Só que agora eu quero partir do peso do dia 7. Suponha que eu não tenho mais o peso do dia 30 e eu sei qual é o peso dele após uma semana. Então, ou seja, eu quero partir do peso dele no 7º dia. Tem alguma diferença daqui para o problema anterior? Tem uma pequena diferença. Antes eu estava partindo do último dia, né, para trás. Agora eu estou partindo do dia 7
para o dia 15. Então eu estou querendo saber um peso que está na frente, tá? Do aluno, do aluno, da criança, tá? Então eu estou indo para frente. Se eu estou indo para frente, a única diferença aqui agora é que o meu salto não vai mais perder 105 gramas, ele vai ganhar 105 gramas, tá? Então eu estou somando agora. Então eu só preciso saber de novo o tamanho do salto e o número de saltos. De novo, o tamanho do salto aqui é 105. Eu estou somando porque eu estou indo para frente. E quantos saltos tem da 15ª marcação para a 7ª marcação? Oito. É a diferença aqui entre esses dois, né? Então, assim, eu posso dizer que o peso da criança no dia 15 é o peso dela, exatamente, é o peso dela no dia 7, que é, eu vou botar em gramas de novo, 185, mais 8 vezes 105. Eu posso fazer essa conta aqui. 185 mais 8 vezes 105. Isso aqui dá 10,925 quilos. Fazendo a conversão de unidade, tá? Então, galera, de maneira geral, deixa eu só botar o meu carregador aqui no computador, senão ele vai cair. Rapidinho. Pronto. O que é sexta? Ah, não, vocês estão falando de outra coisa, né? O que você está falando, Breno? Aí, galera, hoje é sexta. Aí os caras nos livros, eles acabam escrevendo uma fórmula para os termos de uma PA, tá? E vocês vão achar nos livros um negócio assim, olha. Se eu quiser saber o termo, o AN, você precisa saber o primeiro mais N-1 vezes R. Caraca, Mororó, que fórmula bizarrona é essa daí? É justamente essa fórmula aqui que a gente está fazendo, tá? Só que ao invés de eu cuspir a fórmula para vocês, eu estou fazendo vocês entenderem o que a fórmula significa. Presta atenção, tá? A N, no caso aqui do problema do peso, era o peso na enésima marcação, né? Pode ser peso, pode ser outra coisa, a gente vai ver daqui a pouco. O A1 seria o elemento, o valor na primeira marcação, certo? O R seria o salto, né? Então, vou escrever aqui o AN é o valor na posição N. Certo? O A1 é o valor na posição 1. O R, os livros vão chamar de razão. Aí esse nome você precisa saber, o razão. O que é a razão? Lá dentro do contexto do que eu estava explicando, é o tamanho do salto que está sendo dado.
Ele é constante sempre numa PA. Porque a PA é uma sequência de números onde você sempre salta somando, né, a mesma coisa. E por último, ele coloca esse n-1 aí, que ele não dá um nome para isso, tá? Mas ele fala que isso aqui dentro do nosso contexto, isso aqui é um número de saltos. Ué, mas por que ele colocou n-1? Pelo simples fato que é do seguinte: se eu tenho 31 marcações, eu tenho 30 saltos. Se eu tivesse 5 marcações, se eu tivesse 5 marcações, eu teria que dar 4 saltos. Estica aí os dedos da sua mão e você vai ver 5 marcações, que são os dedos, e 4 saltos, os espaços entre os dedos, tá? Se eu tenho do A15 para o A7, eu tenho 9 marcações, incluindo o A7. Então eu dou 8 saltos. Do A7 para o A30, eu tenho 24 marcações, incluindo o A7. Então eu tenho 23 saltos. O número de saltos é sempre um a menos que o valor de marcação. Aí ele coloca aqui em função do número de marcações, que pode ser representado como o número de elementos. Número de elementos. Mororó, eu vou ter que ficar gravando essa fórmula. Às vezes é bom. O que eu vou ter que saber? Qual modelo eu vou ter que usar? Os dois. O que você achar mais conveniente, tá? Eu prefiro gravar a fórmula. Então você usa mais ela. Mororó, mas eu entendi muito bem desse jeito aqui. Então você usa desse jeito aqui. Qual que é o melhor? Depende. Vai ter situação onde um é melhor e vai ter situação onde o outro é melhor. Você vai ter liberdade de escolher. Posso usar a fórmula ou não. Eu quero fazer um outro problema com vocês. Mas antes, só resumindo, como é que eu reconheço uma PA? Tem uma sequência aqui onde está passando de 1 em 1, né? Podia estar passando de 2 em 2, de 3 em 3, não interessa, mas a mesma quantidade de elementos que está passando aqui me transporta uma mesma quantidade de pesos, aqui no caso em cima. Se essa diferença, né, entre os pesos for igual, aqui no caso pesos, né, eu vou ter uma PA. E esse desenho é o que a gente vai usar para reconhecer uma PA. Então, a partir desse momento, vocês vão fazer igual aquele menininho do filme, tentar enxergar PA em todo lugar. E vai acabar aparecendo mesmo. Vamos fazer aqui um exercício número 2, para tentar deixar ficar mais... O que você não entendeu, Breno? É porque tem que ver o filme, eu não vou explicar não. Tá parecendo o Castiel do Supernatural. Não entende as referências dos filmes. Tem que ver filme, cara. Eu vejo PAs com que frequência? Todo tempo. Tem que se organizar. A gente pode bater um papo sobre isso depois, viu? Como é que vocês organizam os estudos de vocês? Belezinha? Se vocês quiserem, a gente troca essa ideia. Vamos ver esse problema aqui. Em uma estrada recém-construída, existem somente 2 postos de emergência instalados. Um deles está no quilômetro 4 da estrada e o outro está no quilômetro 375. Beleza. Pretende-se instalar mais postos de emergência consecutivos entre estes 2, mantendo sempre a mesma distância entre os 7 postos. Nessas condições serão construídos. Sem fazer desenho nenhum, como é que você suspeita que esse problema é um problema de PA? Foco aqui, mantenha o foco, vem bebês. Não briguem não, preste atenção na aula. Qual é a frase que é reveladora, ou pelo menos faz você ter uma suspeita de que você está trabalhando com uma sequência
que provavelmente é uma PA. Eu mesmo vou dizer, a frase é essa daqui, ó. Mantendo-se sempre a mesma, mantendo-se sempre a mesma distância de 7 quilômetros entre dois pontos. Isso aí logo na minha mente vem um desenho desse formato aqui, ó. Vem uma linha, aqui tem uma marcação, eu ainda nem vou botar essa marcação, mas quanto é que vale ela, mas eu tenho alguma ideia de marcação. E essa aqui, eu tenho uma outra marcação aqui e automaticamente vem à minha cabeça essa situação aqui, ó. 7 quilômetros. Tchau, meu bem, bom trabalho. Lady Mororó está indo trabalhar. De novo, eu sei que está pulando de 7. Eu sei que se eu fizer uma outra marcação aqui, eu nem sei quanto que vale essa marcação ainda, mas eu estou começando a eu começo a suspeitar que é um problema de PA por conta disso aqui, ó. De canto para canto está pulando sempre 7. Bom, vamos ver se é uma... Quando o senhor falou de função, já é bom ter esse gráfico na cabeça sim, ô Biel. Porque a gente pode fazer esse desenho aqui de uma outra forma. Não prometo, porque nosso tempo às vezes é meio curto, mas eu posso mostrar para vocês como é que eu faço isso aqui com um gráfico daqueles parecido de função. Mas é só o segundo exercício, vamos devagar. Quem vocês, agora que a pergunta fica tensa, quem vocês querem colocar aqui embaixo? No início, e quem vocês querem colocar aqui no final? E aí? Beleza, concordo. Aqui é o 4. Pode ser. E lá no fim? R$375. Belezinha. Pode ser. Deixa eu... Tá, aí... bom, enfim. Eu tô pensando aqui se eu não trocaria e colocaria eles aqui em cima. Só para ficar parecido com outro problema lá, né? O peso tá em cima, tá vendo? E aqui embaixo o que está sendo marcado são as posições. Vai fazer diferença na hora de resolver o problema? Não, vai fazer diferença nenhuma. Mas aqui é o 2, que seria uma outra coisa. E aqui seria o N, né? Fica mais fácil assim. O 4 aqui em cima e 375 também. Fica mais fácil de interpretar, tá? O N aqui pulando de 1 em 1 para ajudar a nossa interpretação aqui. Não vai fazer diferença, mas é para ficar igual ao problema anterior. Tá, já que vocês concordam, eu quero que vocês me digam quem que é o N nesse problema. Então, Biel, a gente tem liberdade de escrever quem a gente quiser. Quem a gente quiser. O valor que a gente quiser. Eu decidi colocar o 1 porque esse cara daqui seria o primeiro poste, o segundo poste, o terceiro poste. E aí o meu objetivo fica encontrar o valor de N, entendeu? Mas se eu quiser colocar o 0, aqui não, mas na hora da fórmula vai precisar. Vamos lá, vamos devagar com a dor, tá? O que eu não sei? Eu não sei eu sei quanto vale o último termo, mas eu não sei a posição dele.
Mas eu sei que para chegar no último termo, que é o termo n, a partir do primeiro, que é o termo 4, patrocinadores, eu vou ter que dar saltos de tamanho 7. Todo mundo concorda? Para o 4 chegar no 375, vou ter que ficar andando 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Beleza ou não? Beleza. Se eu considerar o 4 como o primeiro e o 375 como o último, eu vou escrever minha fórmula n-1 aqui, que aí eu vou descobrir o n-1 é o número de saltos, né? Que é justamente quem eu não sei. Fazendo essa conta aí, a gente vai ter 300, é uma equação do primeiro grau, né? É igual a 7 vezes n-1. E aí vou pegar o 371 e dividir por 7, vou passar para o outro lado dividindo. E o parênteses não precisa mais. Olha que sorte. 37 vai dar 5 aqui, que vai sobrar 2, vai dar 53, isso é igual a n-1. Ou seja, o número de saltos que eu dei para chegar até o 375 foi 53. Eu tenho que pular 7 53 vezes. Vou trocar de cor aqui. Só que só que eu coloquei n-1, então eu vou descobrir o n aqui e eu vou descobrir que o n é igual a 54. E aí é que a maldade mora. Eu deixei de fazer uma coisa aqui que eu não fiz antes. Eu não escrevi nem quem era o n e nem quem eram os valores 4 e 375. Quando eu fiz isso, eu deixei de escrever o meu objetivo. E aí o aluno inocente está fazendo o que agora? Achou 54 aqui, a resposta é 54. Por quê? Porque não gastou um minutinho antes pensando no que tinha que fazer aqui na interpretação do texto. Vamos fazer isso agora para você perceber que o aluno inocente ia perder agora. Ia perder essa questão. Quem que são os As? Os ANs, né? Vou botar aqui, ANs. O que o 4 é e o que o 375 é? Quilometragem, né? São os quilômetros da pista. E esses números aqui embaixo são a quantidade de postes. Todos concordam com isso? Se não concorde, fale agora. Legal. Mas eu não escrevi meu objetivo. O que eu preciso descobrir aqui? Qual que é o meu objetivo? Vou ler de novo. Numa estrada existem somente 2 postos. Isso, é postos. Valeu, Luiz, é postos. O objetivo é o número de postos menos 2, excelente, porque eu quero saber quantos vão ser construídos, né? O primeiro e o último já estão construídos, né? O poste número 1, que é o poste no quilômetro 4, e o último poste, que é o 375, eles já existem. Então a resposta não é 54. A resposta certa vai ser 52. Ou seja, os postes que estão entre os extremos, né? Então aqui eu interpretei, usei. O que eu precisava de você? Precisava que você reconhecesse uma PA. Precisava que você entendesse que a fórmula ela é baseada no número de vezes que você está saltando a razão do primeiro para chegar no último, tá?
E eu precisava que você interpretasse isso daqui para poder responder 52 e não 54. Esse é o segundo problema. Eu vou deixar o terceiro problema aqui, e agora que a gente já viu como é que esses problemas podem aparecer, né, de forma interpretativa, a gente é capaz de trabalhar com problemas mais teóricos, né? Aqui tem um problema mais teórico bem diretão. Obtenha a razão da PA, que o segundo termo é 9 e que o 14º termo é 45. Pois é. Eu vou fazer uma pausa agora, gente, que a gente tem 5 minutinhos. Na verdade, tem 2 minutinhos, né? Eu vou voltar 9h05, tá, galera? É só a pausa para beber uma água, tomar o café. E tenho certeza que quando a gente voltar, a gente já volta com esse problema aqui resolvido por vocês. Tranquilo ou não? Eu não sei não, hein? Vai lá, tenta aí. Beleza, pessoas? Beleza, então. Tô saindo. 9h05, hein? Até mais. Fui. Não escreve todo mundo. Ah, beleza. 3, tranquilamente. Todos concordam? Ih, Mororó, não sei não, porque eu não entendi muito bem esse negócio não. Se você não entendeu, acompanha aqui comigo que esse é o momento. Que esse é o momento de. Nossa, tá voando, brabo. Esse é o momento de pegar o raciocínio. Ó, o A14 ele é igual ao A2 somados 12 razões para frente. Agora, por que 12? Porque da marcação número 2 para a marcação 14, você pula 12 vezes. Mas como é que você achou esse 12? Eu só subtraí o 14 do 2, né? Fazendo um desenho aqui rapidinho. Precisa desse desenho, Morora? Nesse caso não, porque não é uma questão muito interpretativa, né? É uma questão mais diretona. Então assim, o elemento 14 está aqui. Na posição 14, obviamente. O elemento 2 está na posição 2, obviamente. Ah, Mororó, e o elemento 1? Ah, o elemento 1 está aqui, mas a gente não vai nem precisar dele. Ah, não precisa? Não, não. A gente só precisa saber o quê? Quantos saltos a gente tem que dar do A2 até o A14, né? Quantas vezes a gente pula a razão? O número de saltos que você tem entre a posição 2 e a posição 14 é sempre a subtração das posições. 14 menos 12
aliás, 14 menos 2 dá 12. Então, com certeza, você dá 12 saltos aqui do A2 até o A14. Vou fazer a mão livre aqui. Com certeza aqui tem 12 saltos, mas também, com certeza, você não tem 12 marcas, você tem 13 marcas, né? 13 elementos. Por que tem 13 elementos? Porque tem sempre um elemento a mais que o número de saltos, né? Vocês entenderam o que eu falei aqui? Se todo mundo entendeu, o momento é esse. O A14, o valor dele é 45. O A2, o valor dele é 9. Mais 12 vezes a razão, que é o que eu vou descobrir agora. 45 menos 9 dá 36. Isso aqui dá 12R. É só passar o R para o outro lado dividindo. E o R vai dar 3. Ou seja, você dá 12 saltos de tamanho 3 aqui. Tranquilo, pessoas? É o momento de falar, hein? Ou calar-se para falar só no ano que vem. Ah, então muito, muito bom, Yara. Fala o que você não entendeu muito bem. Me ajuda a te ajudar. Perdeu a atenção. Esse 9... Ah, ele falou, ó. O segundo termo vale 9. Então, esse cara daqui, o segundo termo, eu poderia botar 9 aqui. É quem eu sei, né? O A1 eu não sei quem é. Beleza. E o A14 é 45. Repito. Ah, beleza. Já foi. Já não precisa. Do 14º termo, do segundo termo para o 14º dá, você pula 12 vezes. Ó, o louco Mororó aqui, ele poderia ter feito o seguinte, ó. Ao invés de começar com A14, eu poderia ter começado do A2, ó. O A14, o A2 é igual a A14, ou seja, aqui nesse exercício é como se eu estivesse andando para frente, tá? Então estou aumentando a razão. Se eu escrevesse assim, daria certo também. Só que eu teria que fazer um conserto, né? Qual o conserto? Do 2 para chegar no 14, eu ando 12 para frente, por isso eu somei. Só que aqui eu estou fazendo ao contrário. Do segundo, aliás, do 14º para chegar no segundo, eu volto 12 vezes a razão. Entenderam a diferença disso aqui? Que coisa. Opa. A diferença disso aqui para isso aqui? Só tem um sinal de diferença, ó. Mas dá no mesmo. Ah, Mororó, se eu fizer de um jeito vai dar errado e do outro vai dar certo? Não, dos dois jeitos vai dar certo. Aqui, ó, o A2 é 9, o A14 é 45, menos 12R. Quando você passar o 45 para lá, vai dar menos 36. E aí, quando passar o menos 12 dividindo, né, ou se você preferir, multiplica ambos os lados da equação por menos 1, né, aí volta a ser o 36 igual a 12R, e o R volta, e o R dá certo, igual a 3, de novo, do mesmo jeito. Pô, Mororó, então essa fórmula aqui é hiperflexível, hiperflexível. Você só precisa saber que o que você está fazendo é contar o número de saltos de um até o outro. O mais ou menos aqui é só para saber se você está indo para frente ou para trás. Nesse problema aqui, eu ao invés de botar esse n-1, eu poderia ter escrito assim, ó. 375 é igual a 4 mais, vamos botar aqui, S vezes 7. E, Mororó, o que é 7? O que é S? S é o número de saltos.
É claro que a equação é a mesma e no final você ia chegar à conclusão que S é igual a 53, ou seja, você pula 53 vezes o 7 a partir do 4 para ele chegar no 375. Só que aí você tem que lembrar que o número de marcas é sempre um a mais que o número de saltos. Não pode dar esse mole, né? Uma outra maneira de fazer aqui. Hiperflexível essa fórmula, então, Mororó. Hiperflexível. E a gente vai para um outro aqui também que é teórico, tá? Mas um pouco menos teórico. Você tem que interpretar um pouquinho. Quantos números ímpares há entre 14 e 192? É aquele momento de tentar encontrar uma PA aí. Eu vou dar um minutinho, um pouco menos, para vocês fazerem um desenho desse aqui, com a retinha aqui assim, e tentarem trabalhar, enxergar a PA que tem aí dentro dessa questão, tá? Vai lá. 45 segundos. Sem pressão. Vocês concordam com o Biel aí? Vocês querem colocar 14 aqui e 192 aqui. Legal. Então, escreve para mim o seguinte. Quem que é o AN? O que significa o AN nesse contexto aí? Se não quiser escrever agora, tenta escrever e tenta me ajudar a escrever quem seria o próximo termo aqui. Seria o A2, né, Biel? Só que Só que eu quero que você me diga o valor dele mesmo, numérico. Aqui provavelmente tem que ser o 1, o 2. E aqui eu não sei qual é. Beleza. Davidson falou que é 15. Eu estou seguindo aí o que vocês estão dizendo, tá? Não estou dizendo se está certo, se está errado, nem nada. Eu só estou mostrando como é que a gente tenta enxergar uma PA aí. Quem seria o próximo? Opa, beleza. Tá funcionando. Beleza, beleza. Esse aqui seria o terceiro termo. Então, Biel falou que bugou. Tem PA aí? Quem que seria a razão dessa PA? Dois. Pô, mas aí beleza, eu vou fazer uma pergunta estranha aqui. Legal, daqui para cá pulou 2, né? Do 15 para o 17. Mas daqui para cá não pulou 2, e aí? Então eu não posso usar PA ainda. Eu tenho que melhorar isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Legal. Na verdade, eles nem vão ser A1, nem vão ser o AN.
Eles não vão ser, o primeiro e o último não vão ser contados. Por que eles não vão ser contados? Porque o que eu quero descobrir nessa questão? Os ímpares. Bom, 14 é tudo, menos ímpar, né? Então, o N aqui tem que ser ímpares. Vou botar aqui enésimo ímpar. Ou seja, o 1, então, tem que ser o primeiro ímpar, ou seja, tem que ser 15. Legal? Que aí está de acordo com o que ele quer descobrir, né? Não, o AN que é o enésimo ímpar. Melhor. O que é o N? Se 15 é o primeiro ímpar, 17 é o segundo ímpar, o N pode ser 192? Não, né? É melhor que ele seja 191. Porque o 192 não está dentro do que eu quero contar. O N, então, vai ser a quantidade de ímpares, né? O N é o último ímpar. Por exemplo, se o N for 13, então você tem 13 números ímpares. Se o N for 100, de 1 até 100, você tem 100 números ímpares. Tá, só falta então vocês me dizerem quem é a razão. Aqui deve ser 19, né? Usar a fórmula é tranquilo. Interpretar a PA é mais interessante. Então a razão é 2, eu concordo. Opa. Daqui para cá pula 2. E é sempre a mesma coisa, né? Pula sempre 2, pula sempre 2, pula sempre 2. E se eu estou pulando de 2 em 2, aqui antes do 191 vai dar o 199, 189, né? Agora que a gente já sabe o tamanho do pulo, né? E eu consigo enxergar que isso aqui é uma PA, todo mundo concorda que isso aqui é uma PA? Não sei, Mororó, estou em dúvida. Bom, vamos lá. Tá pulando de 2 em 2, sempre. Eu já tenho aqui o N, que é a quantidade de ímpares, né? O 1 é o primeiro ímpar, o 2 é o segundo ímpar, o 3 é o terceiro ímpar. Então, esse N aqui está dando a quantidade de ímpares. Falta apenas que vocês me digam quem é o objetivo. Algebricamente. O que eu preciso calcular aí? O que ele quer descobrir? O valor de N. Prontão. E agora eu posso aplicar a fórmula. O último termo, que é 191, é igual ao primeiro termo, né? Agora andando para frente, né? Mais, vou botar aqui S, para não usar aquele N menos 1, posso usar S ou N menos 1, tanto faz, vezes 2, ou seja, para o 15 chegar no 191, eu tenho que pular 2 uma determinada quantidade de vezes. Eu vou descobrir que quantidade é essa. 191 menos 15 vai ser igual a 2S. Vai dar 6 no final. 176, que vai dar 18 menos 1, igual a 2S.
Então, meu número de saltos é 17 dividido por 2 dá 18, dá 8, 88. 88 saltos. Legal, mas se eu tenho 88 saltos, eu tenho quantas marcas? Qual que é o valor de N? Hein, Luiz, eu discordo. Calma aí, vamos lá, vamos devagar. Devagar de novo, devagar. Luiz, eu discordo de você porque é o seguinte, imagina, faz o problema com 1 a menos aqui, só com 3, certo? De 15 até 19 tem 3 ímpares, certo? Só que eu só dou 2 saltos. Então, se eu descobrir o número de saltos, está errado, só, né? Porque eu vou estar deixando de contar o primeiro ímpar, que é o 15. Por isso que o Gabriel está certo e você não. Mas você não está tão errado. Por quê? Se eu tenho 2 saltos, é só eu botar mais um que eu descubro, que eu adiciono quem é que está faltando, né? Que é o primeiro termo. Então, se eu tenho 88 saltos, aí vamos lá. Aí, Davidson, eu discordo de você, porque é só olhar a sua mão, né? Você tem 5 marcas e 4 saltos. O número de saltos ele é sempre menor que o número de marcas. Então, você tem 89 números ímpares, e essa é a resposta. Gabriel tá certo, Davidson eu corrigi, Diego tá certo, N mais 1, isso. Que isso, esqueci disso. Mas não vai mais esquecer, porque a gente está praticando. Vai ter um material de embasamento aí top. Aproveitando todo mundo falar top. Aqui é outra coisa. Tá. Vamos lá. Esse problema aqui é diferente, tá, dos outros. E aí eu vou ensinar uma coisa nova. Caraca, Mororó, mas esse problema aqui ainda tá meio apertando minha mente aqui. Calma que você vai ter um material de embasamento para trabalhar. Aqui, vem comigo, vem aprender uma coisa nova. 3 estudantes reservaram as seguintes quantidades de livros na biblioteca. 2x mais 2, 4x, 2x quadrado mais 2. Por que ele não falou os números, né? Não sei, pessoas. Sendo que as mesmas formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão não nula. Caraca, Mororó, que bagulho é esse doido aqui? Uma progressão aritmética, você já sabe o que é, né? Você já sabe o que é, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma linhazinha aqui. Quer dizer que tem 3 tracinhos aqui. Né? Essa PA está com um espaço grande aqui, porque ele só deu 3 termos. O A1 é 2x mais 2. Legal? O segundo termo é 4x. E o último termo é 2x quadrado mais 2. Esse é o primeiro termo. Se você não tiver, se você estiver pensando assim, pô, nunca ia pensar nisso na hora da prova, fica tranquilo porque eu estou te ensinando uma coisa nova. Então é normal que você não necessariamente pensasse nisso, se ninguém nunca te disse, né? Ele disse que isso aqui é uma PA. De razão não nula, é claro, né? Porque se a razão fosse nula, eu estaria pulando 0, 0, 0. Aí esses números aqui seriam iguais, né? Por exemplo, aqui seria 7, aqui seria 7, aqui seria 7. Porque se a razão é nula, eu estou pulando 0, né? Por isso que ele escreveu esse não nulo aqui. Mas não se preocupa com isso ainda. Você não vai usar isso nos cálculos. Nesse caso, os 3 estudantes juntos obtiveram um total de blá 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 livros. Pode ter dado certo. Mas se tiver dado errado, você vai ter que ficar chutando valores. Então, beleza, deu certo.
Mas, se tivesse dado errado, você ia ter que ficar chutando valores até dar certo, né? Isso é um problema. Eu vou mostrar aqui como é que faz para dar certo na primeira tacada. O que acontece? A gente sabe que daqui para cá pula uma razão, certo? Que eu não sei quanto é. Do mesmo modo, do segundo termo para o terceiro, você também pula uma razão que você não sabe quanto é. Só que, se do primeiro para o segundo eu pulo uma razão, significa dizer que a diferença entre, se eu subtrair um do outro, a diferença entre eles é a razão, concorda? Se eu não estiver enxergando algebricamente, pensa numericamente. Imagina que aqui é 12, aqui é 16, suponha que seja isso. E se for uma PA mesmo, aqui vai ser 20. 12 menos 16 é 4. Aliás, 16 menos 12 é 4, né? O da frente menos o de trás é a razão. Mais 20 menos 16 também é 4, porque também é a razão, né? Então aqui é 4 e aqui é 4. Seguindo esse modelo aqui, eu vou poder escrever o seguinte. Se eu subtrair o segundo do primeiro, e se eu subtrair o terceiro do segundo, essas duas diferenças vão ser iguais. Aqui em termos aqui em termos de valor, de notação, né? Eu subtraio o segundo do primeiro, depois eu subtraí o terceiro do segundo. A subtração desse cara daqui dá R e a desse cara aqui também dá R, por isso que eles são iguais. Isto é o que eu estou te ensinando agora. O que eu estou te ensinando agora? Quando o cara te fala que está trabalhando com uma PA de 3 termos, mas ele não te disse quem são esses 3 termos, colocou tudo em função de x, você pode sempre escrever essa equação aqui para tentar descobrir quem é esse x. Eu quero que vocês entendam o que está escrito aqui em língua portuguesa. Esse é o momento de você falar comigo se entendeu ou não. Me diga o que você entendeu de menos, o que você não entendeu direito. O conceito é o seguinte: me fala quaisquer 3 números. Beleza. Me fala qualquer 3 números que estão em PA. Qualquer 3. Me dá um exemplo aí de PA com 3 elementos. Me dê um exemplo de PA com 3 elementos. Fala aí, 3 números que formam uma PA. Pode ser qualquer exemplo. Beleza. 3, 5 e 7. Subtrai o segundo termo do primeiro. Quanto que vai dar? 2. Por quê? Porque a razão é 2, né? A razão é 2. Então, se você subtrair o segundo do primeiro, dá 2. Mas, se você subtrair o terceiro do segundo, quanto é que tem que dar?
2 também. A pergunta é, sempre dará 2 nesse exemplo? Sim, por quê? Porque para CPA, o acréscimo que você está fazendo ele tem que ser sempre igual. Isso quer dizer que as diferenças sempre vão ser iguais. Então, o que está escrito aqui em português é: quando eu subtraio o segundo termo do primeiro, ou seja, quando eu subtraio esse desse, dá um valor. Esse valor é a mesma coisa que dá quando eu subtraio o terceiro termo do segundo, que é a razão. Beleza? E aí, é claro, né, ele complicou, fez uma bagunça aqui, né, colocou um monte de coisa em função de x, mas o conceito é esse. Agora, o que quer dizer? O que a gente vai ter que saber fazer agora é a álgebra, né? Por exemplo, como o primeiro termo aqui tinha duas parcelas, eu coloquei um parênteses, né, para não bagunçar. Como aqui o segundo termo do lado direito só tinha uma parcela, eu não precisei colocar parênteses. Agora eu vou fazer conta. 4, agora é álgebra. Esse menos faz uma distributiva. 2x ao quadrado mais 2. Vocês sabem que isso aqui é uma equação de segundo grau, né? E quando a equação é de segundo grau, você tem que jogar todas as parcelas para um canto, né? Eu vou jogar tudo para a direita. Então aqui tem que dar 0, porque eu vou passar tudo para a direita. Aqui, por que você não passou para a esquerda? Porque eu não quero. Menos 4x. Quando eu passar esse 4x para lá, vai ficar menos 4x de novo, então vai ficar menos 8. Quando eu passar esse menos 2 para lá, vai ficar menos 6. Pô, Mororó, você fez rápido, não tem problema, pode fazer mais devagar, não é pecado não. Esse menos 2, se você jogar para lá, vai ficar positivo, daí vai ficar 2 mais 2, que vai dar 4. Eu estou jogando todo mundo para a direita e juntando os termos semelhantes, Davidson. Alô? Estou te lendo. Aqui deu 2, né? Positivo. Se eu jogar para lá dá 2 negativo, 2x, né? Fica menos 4x menos 2x, que dá menos 6x. Se eu quiser facilitar a minha resolução de equação de segundo grau, eu divido todo mundo por 2 aqui, né? Aí vai ficar x ao quadrado, 3x, mais 2. E agora, como todo mundo já é adultinho aqui, não vou fazer Bhaskara não, vou fazer soma e produto. Caraca, Mororó, não sei fazer soma e produto. Vocês sabem resolver equação de segundo grau por soma e produto? Diz que sim, por favor, por favor, por favor, diz que sim. Droga. Eu vou ensinar aqui rapidinho, tá? Gente, isso aqui já não é mais aula de PA, viu? É a aula lá do 9º ano. Mas eu tô ensinando. Ó, seguinte. Vou mostrar. Quando A for 1... Não, vamos fazer sem Bhaskara. Quando A for 1, vocês lembram disso, né? O A aqui é 1, o B é menos 3 e o C é 2, né? O A é o cara que está no x ao quadrado, o B é o cara que está no x e o C é o número, o coeficiente independente, o número que não tem letra. Tá? Quando o A for 1, fica mais fácil. Você vai escrever duas coisas. S de soma e P de produto. Legal? Quando o A for 1, e nesse caso o valor do produto é igual ao coeficiente independente. Aí o coeficiente independente aqui é 2, aí você fala, então o produto é 2. Legal. Sem estresse. É só copiar. Agora, quando o A for 1, a soma vai ser o B com sinal trocado. Entendeu? Você troca o sinal do B. O menos 3 aqui, então, a soma vai virar 3. Vocês entenderam isso?
Quem já viu isso antes, fala, até aí eu já vi, isso é fácil. Vai chegar uma hora aí que vai ficar complicado. E eu vou dizer qual vai ser a hora que vai ficar complicado. Aí, a hora que vai ficar complicado é agora, porque toda vez que o professor está explicando isso, ele fala uma frase que é a seguinte: ah, agora é fácil, agora é só você achar dois números que multiplicados dão 2 e que somados dão 3. O problema é que o aluno tenta descobrir ao mesmo tempo isso, né? Essa é a dificuldade. Não dá para achar ao mesmo tempo. Dois números que somados dão 3 e que multiplicados dão 2. O que o professor quer dizer quando ele fala essa frase é: escreva todos os produtos de inteiros que você conhece que dá 2. Me diga aí uma multiplicação que dá 2. De número inteiro, tá? É, 2 vezes 1. Eu gosto de começar pelo menor. Então, 1 vezes 2. Acabou. Tem mais? Não tem. Porque se eu aumentar esse 1 aqui para virar 2, inverte, né? Tem que ser 2 vezes 1. Então, já escrevi todos. Só tem esse. Pois é. Aí, Cleiton, eu só paro na metade. Eu paro no 1 vezes 2 só. Para não ficar repetindo, né? Agora que eu já escrevi todos os produtos que dão 2, que no caso só é 1, eu vejo se essa opção aqui somado dá 3. Confere? Essa soma aqui dá 3? Dá, né? Se eu somar 1 com 2 dá 3, certinho, né? Pronto. Como essa opção aqui, a soma dá 3, a resposta da equação é 1 e 2. Acabou, vocês já resolveram. Caraca, Moral, que isso? Não é possível. Porque nunca me ensinaram isso antes? Ensinaram, você esqueceu. Mas não tem problema, a gente ensina de novo. E aí pronto, ou o x é igual a 1, ou o x é igual a 2. A gente achou o valor de x, mas a gente não escreveu o objetivo, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? Muito melhor, nem se compara. Tem outro método também que eu aprendi recentemente, mas depois a gente fala dele. Vamos testar bastante some produtos. Qual que é o nosso objetivo, hein? Que a gente nem escreveu. Muito melhor que Bhaskara. Que, aliás, nem é de Bhaskara. Essa fórmula não é do Bhaskara. Mas é muito mais fácil falar fórmula de Bhaskara do que fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Não, lê o problema de novo, Biel. Qual que é meu objetivo? O que eu quero encontrar nisso? Não é valor de R, não. Isso, o A1 mais A2 mais A3. Eu quero o valor disso, mais isso, mais isso. Eu posso somar mais 2x mais 2 mais 4x mais 2x ao quadrado mais 2. Esse é o meu objetivo aqui, tá? Tem duas maneiras de fazer isso. Eu substituo aqui, calculo, ou eu substituo separado e depois eu somo. Pô, Mororó, mas tu achou dois valores de x, tu vai ter duas respostas? Aparentemente sim, vamos lá, vamos ver o que acontece. Se o x for 1, o meu primeiro termo aqui vai dar 4. O meu outro termo vai dar 4 vezes 1, vai dar 4. E o meu outro termo vai dar 2, não é? É 1, né? 2 mais 2, 4. Vocês entenderam o que eu fiz? Substituí o x aqui, né? Aqui é o R nulo, né? Que ele falou que o R é não nulo.
Então, essa resposta aqui foi excluída, está fora. Então, a resposta certa é a resposta que, provavelmente, aqui que o Gabriel já tinha chutado 2 e chutou bemzão. A resposta certa vai ser com x igual a 2. Vamos lá. Quando eu substituir o x por 2 aqui, vai dar 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. O próximo vai ser 8. E o próximo aqui vai ser, bom, se é uma PA, é porque vai ser 10. Vamos ver se confere. 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, com mais 2, 10. Tranquilo. Então, a resposta certa é essa daqui, mas o objetivo é a soma. 18 mais 6. 18 mais 6. Vou escrever aqui, excluída. Porque o R é nulo. Resposta 24. Livros. Lindamente respondida. Uma questão onde a gente falou de várias coisas, né? Inclusive de resolver equação de segundo grau. A gente tem mais 10 minutos. Dá para vocês sozinhos resolverem essa. Pô, Mororó, mas eu não sei o que fazer. Sabe sim, ó. Não sei se você reparou. O contexto é o mesmo. Ele vai falar que é uma PA, tem 3 termos e todo mundo está em função de x, tá? Ó, é uma PA, deu 3 termos e todo mundo está em função de x. O que você vai ter que fazer? A mesma coisa. Se você quiser ir fazendo agora, vai escrevendo e não olha para a tela. Se você quiser me ver fazendo, para de escrever e olha para a tela. Opa. Eu não estou nem falando, para não atrapalhar quem está escrevendo. Primeiro termo. Legal? Não se esqueçam, eu preciso escrever sempre qual que é o meu objetivo, né? Se eu vou escrever, depois que eu faço a interpretação do problema aqui, transformei ele num problema mais algébrico, eu vou escrever o meu objetivo aqui, que no caso está bem claro, né? Determine x, então meu objetivo é encontrar o valor de x. Agora, a ferramenta que eu vou usar para encontrar o meu objetivo é a que vocês já aprenderam. 2x mais 1, que é o segundo termo, quando eu subtraio de x, que é o primeiro termo, é igual a 5x mais 7, menino, que é o terceiro termo, menos o segundo. Só que o segundo aqui eu tenho que colocar entre parênteses, porque eu estou subtraindo 2 parcelas, tá? O segundo termo tem 2 parcelas, então eu sou obrigado a colocar esse parênteses aqui. Tranquilo? Agora é álgebra. Isso aqui vai dar x mais 1 igual, eu fiz essa conta aqui, ó, 2x menos x dá x, então x mais 1. 5x mais 7 menos 2x menos 1. X mais 1 de novo, estou repetindo. Vou juntar aqui 5x menos 2x dá 3x. 7 menos 1 dá 6, então mais 6. E essa equação é de primeiro grau, né? Equação de primeiro grau, você não precisa trazer todo mundo para um canto.
Você tem que trazer os algébricos para um membro da equação e os não algébricos para o outro, né? Eu vou trazer os números para a esquerda e as letras para a direita. Ah, professor, por quê? Porque eu posso. Aqui vai ficar 1 menos 6, né? Porque o 6 vai para lá, vai ficar negativo, então vai ficar menos 5. E do lado de lá vai ficar 3x menos x, que vai ficar 2x. Se eu quiser achar a resposta, é só passar o 2 para o outro lado dividindo, isso aqui vai dar menos 5 dividido por 2, menos 5 sobre 2. Que se fosse um problema lá da programação e tal, a gente ia ter que dizer que era igual a 2,5, né? Menos 2,5. Né? Que 5 dividido por 2 dá 2,5. Mas, como é um problema teórico e de matemática, a gente não precisa nem fazer essa conta. É só dizer para o cara que a resposta é menos 5 sobre 2. Pronto, acabou. Meu objetivo é esse. Esta é a resposta. Fui claro, pessoas? Maravilha. Essa é a nossa última aula e também é o último dia do último ciclo do primeiro semestre, viu? Deixa eu parar a gravação aqui. Para quem viu o vídeo aí, um abraço, hein? Eu vou voltar aqui para conversar com a turma. Até mais.